Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Verbena Santos Araújo e vou iniciar mais uma aula no nosso curso de Tecnologia em Gestão em Saúde. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante importante para o curso de Gestão, pois trata da responsabilidade social das organizações de saúde. Vamos iniciar fazendo uma abordagem geral do tema e, a partir daí, vamos começar a pensar um pouco como essa responsabilidade social dentro das organizações de saúde tem importância, né, para melhorar a qualidade do atendimento, a qualidade do trabalho, a qualidade do nosso cuidado, tá bom? Então, vamos iniciar agora com o próximo slide. Nós vamos iniciar, né, o nosso contexto levando em consideração a norma ISO 26000 de 2010, que fornece algumas diretrizes de campos temáticos de reconhecido interesse e relevância social. A ISO é a Organização Internacional de Normalização. É ela quem reúne especialistas do mundo todo, né, para chegar a um consenso sobre a melhor maneira de fazer as coisas, desde a fabricação de um produto até a gestão de um processo. Essas normas são internacionais e servem para tornar a vida mais fácil, mais segura, para tornar a vida melhor. E aí, a partir disso, as empresas elas conseguem dialogar com as expectativas e as necessidades das partes interessadas, e assim articular ações concretas. E dentro desse contexto, a ISO ela traz como conceito para a responsabilidade social o seguinte: ela diz que a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades, incluindo produtos, serviços e processos na sociedade e no meio ambiente, devem ser geridas por meio de um comportamento transparente e ético. Esse comportamento ele deve contribuir para o desenvolvimento sustentável, o que inclui a saúde e o bem-estar social. Sempre deve levar em consideração as expectativas das partes interessadas, deve estar em conformidade com a lei aplicável e é consistente com as normas internacionais de comportamento e é integrado em toda a organização, praticado em seus relacionamentos dentro de toda a sua esfera de influência. E aí, as organizações que são socialmente responsáveis, elas vão gerar valor para a sociedade, fortalecendo a confiança e construindo um futuro mais justo, saudável e sustentável para todos, que é uma meta muito interessante, principalmente na área da saúde, quando se vende um serviço que é realmente consumido em ato. Então, as pessoas elas precisam estar satisfeitas, né? E tudo deve levar para que esse serviço seja ofertado com a maior tranquilidade e com a melhor qualidade possível. A ABNT, em 2010, diz que a responsabilidade social ela se expressa pelo desejo e pelo propósito das organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus processos decisórios e responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica em quê? Em um comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento sustentável, corroborando com a norma ISO 26000. E esse comportamento ele deve estar em conformidade com as leis aplicáveis e deve ser consistente com as normas internacionais de comportamento. Também implica que a responsabilidade social esteja integrada em toda a organização, seja praticada em suas relações e leve em conta os interesses das partes interessadas. Então, o ser socialmente responsável é agir hoje para construir um futuro melhor para as pessoas, para a sociedade e para o planeta. O Instituto Ethos, em 2004, colocou que a responsabilidade social corporativa é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, preservando seus recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e a redução das desigualdades sociais.
Então, essa responsabilidade social corporativa gera valor para a empresa e para a sociedade e constrói um futuro mais sustentável, né, ético e inclusivo para todos. Para que isso aconteça, é necessário que se trabalhe com ética e transparência, né, que se tenha uma relação clara, realmente honesta e responsável com todos os públicos. Deve traçar metas compatíveis à organização, deve ter objetivos empresariais alinhados ao desenvolvimento sustentável, deve estar preocupada com a preservação, cuidando, né, dos recursos ambientais e culturais para deixar esses recursos e essas culturas para as futuras gerações. Deve estar ciente da importância da diversidade, né, respeitando todas as diferenças e valorização da pluralidade. E deve estar focada em reduzir as desigualdades. Isso, as empresas, as organizações, dentro dessa responsabilidade social corporativa, precisa ter um compromisso firmado com a sociedade para que ela seja mais justa e mais inclusiva. Aqui nós vamos compreender a importância e os principais princípios, né, da responsabilidade social nas organizações em saúde. Então, a responsabilidade social representa um compromisso ético, como a gente já viu, né, das instituições com a sociedade como um todo. E nesse contexto também se insere a qualidade de vida, a qualidade da assistência e também o desenvolvimento sustentável. Na área da saúde, esse tema se torna ainda mais relevante. Por quê? Porque as organizações lidam diretamente com a vida humana, com o bem-estar coletivo e com os direitos fundamentais da população. E aí esse slide traz dois grandes eixos, a importância da responsabilidade social e o eixo que trata dos princípios que orientam a sua aplicação, né, a aplicação da responsabilidade social nas instituições de saúde. Então, qual seria a importância da responsabilidade social? Aqui na lateral esquerda do nosso slide, a gente observa os impactos positivos dessa responsabilidade social nas organizações de saúde e a gente destaca o fortalecimento da confiança da população. Quando a organização ela atua com ética, quando ela atua com transparência, com qualidade, ela fortalece a sua credibilidade perante uma sociedade. Então, os pacientes, as famílias, elas passam a confiar mais nos profissionais, nos serviços que são ofertados, nas informações prestadas e também na segurança da assistência. E essa confiança ela é essencial para fortalecer os vínculos e melhorar os resultados de saúde. Já a humanização da assistência, que é o segundo ponto, se torna extremamente importante porque coloca as pessoas no centro do cuidado, certo? Quando uma organização coloca o paciente no centro do cuidado, ela está humanizando esse cuidado, porque passa a reconhecer as necessidades dessas pessoas, tanto físicas quanto emocionais e sociais, levando em consideração toda a multidimensionalidade humana. Uma organização que é socialmente responsável, ela vai promover, para humanizar esse cuidado, o acolhimento, a empatia, o respeito, a comunicação assertiva, a comunicação positiva e o cuidado integral. Então, o que é que a gente conclui? Que a humanização dentro desse contexto vai melhorar significativamente a experiência desse paciente, né, fortalecendo assim a qualidade assistencial. O outro ponto é a redução das desigualdades em saúde. É um aspecto muito importante, porque as organizações de saúde possuem um papel social estritamente importante na promoção da equidade. Isso significa que ele deve ampliar o acesso aos serviços, combater a discriminação, deve promover a inclusão e deve atender populações vulneráveis. Isso envolve compromisso com a justiça social e com o direito à saúde. O quarto ponto é o desenvolvimento sustentável institucional, né? Ele destaca que as organizações elas precisam crescer e se desenvolver sem comprometer os recursos ambientais, sem comprometer a qualidade da assistência e sem comprometer o bem-estar das futuras gerações. E aí a sustentabilidade na saúde vai envolver uma gestão responsável, uso consciente de recursos, redução de desperdícios
e o equilíbrio, né, entre os resultados econômicos e o compromisso social. Já na lateral direita do nosso slide, a gente observa os principais princípios da responsabilidade social, que são ética, transparência, sustentabilidade, inclusão social e respeito aos direitos humanos. Em relação à ética, que é o primeiro princípio, na saúde, ela deve agir com responsabilidade, deve estar presente nas ações de honestidade, deve gerar respeito, deve cumprir a integridade e deve ter o compromisso com a vida humana. Então, as decisões precisam considerar sempre o bem-estar das pessoas e a segurança do paciente. Segundo ponto, segundo princípio, é a transparência. Nas organizações de saúde, é preciso se manter relações claras e responsáveis com todas as pessoas envolvidas, sejam eles profissionais, pacientes, comunidade, o próprio governo. E a transparência vai fortalecer essas relações através da confiança, da credibilidade e da participação social, né, que está dentro da responsabilidade institucional. O terceiro ponto seria o princípio da sustentabilidade. O que é ser sustentável? É pensar no presente sem comprometer o futuro, né? Então, as instituições precisam adotar práticas que estejam nesse foco, certo? Que estejam relacionadas à responsabilidade ambiental, a uma gestão de eficiência, a um equilíbrio financeiro e também a um impacto social positivo, utilizando os recursos da melhor maneira possível para garantir a continuidade das ações e dos serviços. O slide também destaca como princípio a inclusão social, que é respeitar a diversidade, promover a participação e garantir oportunidades para todos sem discriminação, exigindo respeito às diferenças e promoção da equidade. O último ponto é o respeito aos direitos humanos, porque toda organização de saúde deve garantir o quê? Dignidade, privacidade, autonomia, segurança, respeito às necessidades individuais. E para isso, o cuidado em saúde precisa ser ético, precisa ser humano, precisa ser centrado na pessoa, precisa valorizar a vida, né? Assegurar os direitos fundamentais na realidade do paciente, bem como dos profissionais e da comunidade. Percebam que os princípios que foram apresentados, né, eles sustentam os impactos positivos que foram observados. Então, quando uma organização, de fato, ela atua dentro dos princípios, né, ela fortalece a confiança social, a humanização, a equidade e o desenvolvimento institucional. Portanto, né, se a responsabilidade social das organizações de saúde ela é tão importante, é porque ela vai muito além das obrigações legais. Quanto mais as instituições incorporam esses princípios que a gente falou, maior será o seu impacto positivo na sociedade. E é mais fácil construir uma sociedade justa e sustentável. Porque quando a responsabilidade social é parte da cultura organizacional, todos ganham. Todos, sejam pacientes, profissionais, instituição e sociedade. Agora, nesses slides, nós vamos analisar uma figura, né, que apresenta os pilares da responsabilidade social que são aplicados às organizações de saúde. Essa é uma representação que foi adaptada do livro de Daphne, e ela demonstra que a responsabilidade social não vai envolver apenas ações voluntárias ou filantrópicas, como muita gente pensa. Ela é composta por diferentes dimensões que precisam atuar de uma forma integrada dentro de uma instituição de saúde. No topo da figura, a gente observa o conceito de responsabilidade social total na área da saúde, significando que hospitais, clínicas, laboratórios, unidades básicas, serviços de saúde como um todo, devem equilibrar a sustentabilidade, tá bom? Tanto financeira como social, com o cumprimento legal, a ética profissional e o compromisso social.
A gente vê aí quatro grandes dimensões, que é a dimensão da responsabilidade econômica, a dimensão da responsabilidade legal, a dimensão da responsabilidade ética e a dimensão da responsabilidade discricionária. E aí a gente passa agora a tentar compreender um pouco mais. Na primeira dimensão, que é a responsabilidade econômica, a gente tem a palavra aí seja rentável. Ou seja, isso quer dizer que toda organização de saúde ela precisa ser financeiramente sustentável, né, para poder continuar funcionando e para poder oferecer uma assistência de qualidade à população. Isso significa que ela precisa utilizar recursos da forma eficiente, ela precisa reduzir desperdícios, garantir equilíbrio financeiro, investir em tecnologias, né, e manter, paralelo a tudo isso, a qualidade dos serviços. Então, na saúde, a sustentabilidade econômica é de fundamental importância, porque as instituições financeiramente fragilizadas podem comprometer, por exemplo, a segurança do paciente, pode comprometer a disponibilidade de materiais, a qualidade da assistência e até a continuidade do atendimento. Por isso que ser economicamente responsável não significa apenas gerar lucro, né? Mas garantir condições para manter e ampliar os serviços de saúde com qualidade e segurança. A segunda dimensão, que é a responsabilidade legal, vai organizar, né, aquela empresa, aquela organização dentro de uma obediência às leis, às normas e às regulamentações, porque só assim se organiza o funcionamento do sistema. Então, no Brasil, a gente tem várias entidades que estão ligadas diretamente, tá certo, a esse funcionamento, como, por exemplo, a Anvisa, que tem normas específicas, o Ministério da Saúde, até os próprios conselhos profissionais, né, a vigilância sanitária também. A gente também pode incluir aí a legislação trabalhista, as leis de proteção de dados, os POPs, né, que é os protocolos operacionais, os protocolos de segurança do paciente, entre tantos outros. Então, cumprir a legislação, né, dessas entidades é essencial para que a gente tenha uma assistência segura, legal, para que os direitos do paciente não sejam evitados, né, para que se trabalhe com ética profissional, com transparência e para manter realmente uma qualidade institucional. Então, uma instituição que descumpre normas, por exemplo, dentro da área da saúde, pode gerar riscos sérios e graves à população e à própria vida e comprometer, assim, a credibilidade. A outra dimensão é a responsabilidade ética. Essa é uma das áreas mais importantes na saúde, né? Porque os trabalhadores, eles trabalham diretamente com a vida, então ele precisa ser ético, fazer o que é certo, evitar danos. E ser eticamente responsável significa tudo isso, a partir da ação com respeito, promoção da dignidade, né? A garantia, por exemplo, do sigilo profissional, a forma humanizada que se deve acolher o paciente, a tomada de decisão, né, baseada no bem-estar das pessoas, e isso envolve aspectos como humanização, como segurança do paciente, comunicação ética, como equidade, com respeito à autonomia e um cuidado centrado na pessoa. Mesmo quando determinada ação é legal, ela também precisa ser ética. Por isso, a ética é considerada um elemento central da responsabilidade social em saúde. E, por fim, a quarta dimensão, que é a responsabilidade discricionária, né, que é também chamada de responsabilidade voluntária ou responsabilidade social. Ela representa todas as ações que vão além das obrigações legais e econômicas. São iniciativas que demonstram compromisso social com a comunidade. Por exemplo, campanhas educativas, ações de prevenção, projetos comunitários, programas de vacinação, o próprio programa de educação em saúde, ações de educação em saúde, ações ambientais, apoio a populações vulneráveis. Todos os projetos de inclusão social também se encaixam aqui nessa grande área, nessa grande dimensão.
Essas iniciativas todas, elas vão fortalecer a imagem institucional, né? Fortalecer parcerias, redes de apoio, ampliando o impacto positivo da organização na saúde. É importante perceber, né, que essas 4 dimensões elas não funcionam separadamente, né? Uma organização social responsável ela precisa integrar todas essas dimensões. Quando essas áreas elas trabalham juntas, a instituição ela passa a ter um novo conceito, ela consegue oferecer uma assistência segura, uma qualidade melhor no atendimento, garante a sustentabilidade, fornece um cuidado mais humanizado e aí gera-se confiança social. A responsabilidade social, nesse caso, não é apenas um discurso institucional, não é? Ela precisa estar presente nas decisões e nas práticas diárias. Então, essa figura que eu trouxe para vocês, ela demonstra que a responsabilidade social na sociedade é muito ampla, porém é integrada e bastante estratégica. Deve haver ou deve-se ter compromisso não apenas com os resultados financeiros, mas com a vida, com a dignidade humana, com a qualidade da assistência, com a ética e com o desenvolvimento social. Então, quanto mais for equilibrada essas forças dessas dimensões, maior vai ser a capacidade dessa instituição de gerar valor para todas as pessoas envolvidas. Então, na área da saúde, a responsabilidade social integra todas essas dimensões, né? E isso é importante que a gente saiba para que na nossa gestão a gente consiga enxergar todas essas dimensões como responsabilidade social. Esse slide a gente traz uma pergunta muito interessante, né? Responsabilidade social para quem? A gente já tem falado nos slides anteriores que essa responsabilidade social ela deve ser trabalhada para todos. Mas quem são todos? Todos são aqueles atores envolvidos direta ou indiretamente na prestação dos serviços de saúde, influenciando decisões, influenciando estratégias, influenciando qualidade assistencial e sustentabilidade institucional. Esses atores, eles são chamados de stakeholders, que a gente vai ver mais lá na frente. E quem são esses? As pessoas, as instituições, a própria sociedade, o futuro e a vida. A responsabilidade social dentro da área da saúde vai significar não apenas cuidar da instituição, mas também das pessoas, da sociedade e do futuro, promovendo ética, qualidade, sustentabilidade e compromisso com a vida humana. Nesse slide, a gente pode observar como a responsabilidade social nas organizações de saúde é voltada para todos os públicos. Públicos esses que influenciam ou são impactados pelos serviços de saúde, que são os stakeholders, quando a gente se refere a todas essas pessoas, grupos ou instituições que vão influenciar ou serem influenciados, né, pelas ações de uma organização. No setor da saúde, a gente observa que as decisões tomadas dentro de hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde ou demais instituições, elas impactam diretamente na vida das pessoas. Impacta também na qualidade da assistência e no bem-estar coletivo. Então, por isso que as organizações de saúde, elas não funcionam isoladas, elas se relacionam, né, com entidades e continuamente, né, por exemplo, com pacientes, com profissionais, com o próprio governo, com a comunidade em si, com os fornecedores, com as universidades, com as mídias, com os investidores, com muitos grupos diversos. E aqui, nessa figura, a gente consegue visualizar, né, como todos esses atores se conectam à organização de saúde e como eles participam direto ou indiretamente do funcionamento da instituição. No centro dessa figura, desse slide, nós temos uma organização de saúde, representada pelo hospital ou qualquer unidade de saúde e todos os profissionais, né, que integram esse complexo. As setas, elas vão indicar justamente essa relação de influência mútua com os diversos atores. Ou seja, a organização ela influencia os stakeholders
e os stakeholders também influenciam a organização, né? Tudo isso interfere diretamente nos resultados institucionais e na reputação da organização e na qualidade do cuidado oferecido. Por exemplo, os pacientes avaliam a qualidade da assistência, os órgãos reguladores fiscalizam a qualidade da assistência, os profissionais executam o cuidado, os fornecedores garantem materiais, garantem medicamentos, a comunidade cria expectativa, né, sobre os serviços prestados e passam a ser protagonista desse serviço. Então, tudo isso aí leva a crer que os pacientes não são mais vistos apenas como receptores passivos do cuidado, né? Assim como todas as outras entidades, elas participam de todas as decisões, né? Por isso que as organizações socialmente responsáveis, né, elas desenvolvem práticas centradas no paciente, né, mas que também levam em consideração os demais atores, né, como uma forma realmente de integralização. Se a gente pensa nesse contexto, nos profissionais em si, a gente sabe que a instituição precisa cuidar desses trabalhadores, né? Deve envolver nesse cuidado uma preocupação maior com as condições adequadas de trabalho, uma valorização profissional, uma educação permanente que seja promovida e eles sejam incentivados a participar, segurança do trabalho e as relações éticas no ambiente organizacional também. Por quê? Porque quando os profissionais eles trabalham em ambientes saudáveis, ocorre a melhoria da qualidade assistencial. E isso reduz muito, né, os erros e fortalece a segurança do paciente. Se a gente pensa aí nos governos e órgãos reguladores, a gente observa que o cumprimento das legislações e das normas sanitárias precisa ser foco nessas instituições, né? Atuação com transparência também. E a gente sabe que esses órgãos estabelecem essas normas e também eles fiscalizam, né, os serviços e garantem que as instituições elas atuem dentro dos princípios éticos e legais. Então, as organizações de saúde precisam cumprir, né, todas as legislações, principalmente se estiver ligada à biossegurança, à segurança do paciente, né, proteção de dados, a responsabilidade ética, profissional e ambiental. Então, se a relação com os órgãos reguladores é essencial para garantir a credibilidade institucional e a segurança nos serviços prestados, ele passa a ser um parceiro, certo? Por falar em parceiro, a gente também tem os fornecedores, que é outro grupo importante, que eles fornecem os insumos, né, os equipamentos, as tecnologias, os sistemas informatizados e garantem, né, os diversos serviços essenciais. Então, sem esses fornecedores qualificados, o funcionamento da organização fica bem comprometido, né? Então, é necessário ter uma gestão responsável, né, que também esteja atento, né, a essa questão mais específica, né? Uma gestão socialmente responsável também precisa selecionar esses fornecedores, né, que sejam éticos e comprometidos com a sustentabilidade e qualidade. Então, preciso prestar atenção qual fornecedor que eu estou trazendo para a minha organização. Porque atualmente muitas instituições priorizam compras sustentáveis e deve ser assim, exigindo critérios ambientais e sociais de seus parceiros comerciais. A questão dos planos de saúde, né, e as operadoras, que a gente vê no próximo slide. Desse slide daqui, né, como vocês podem observar. Esses planos de saúde, essas operadoras, também aparecem, né, como stakeholders importantes, porque elas participam do funcionamento, bem como da viabilização do acesso aos serviços de saúde, porque elas influenciam em contratos, em cobertura assistencial, indicadores financeiros, metas institucionais, modelos de atendimento. Por isso que elas precisam desenvolver relações transparentes e éticas com as operadoras em convênios, porque vai influenciar em decisões e resultados. Investidores e mantenedores, que a gente também vê aqui nessa figura,
São importantes porque pode incluir acionistas, pode incluir fundações, entidades filantrópicas, parceiros institucionais, né? E esses especificamente, eles esperam sustentabilidade financeira, qualidade assistencial e uma boa reputação institucional. Então, uma organização socialmente responsável consegue equilibrar a sustentabilidade econômica e o compromisso social. Aqui nesse slide a gente também tem a participação das universidades, né, instituições de pesquisa, com a parte da formação profissional técnica, a produção científica, com a inovação, o desenvolvimento tecnológico e também com a qualificação da assistência. Então, hospitais, por exemplo, universitários, são grandes exemplos dessa integração, né, entre assistência, ensino e pesquisa. Então, quando existe parceria entre instituições de saúde e universidades, há um fortalecimento muito positivo da educação permanente, né? E melhoria contínua dos serviços. Aqui a gente também tem um outro aspecto, que é a questão da mídia e da comunicação. A mídia, ela exerce uma forte influência sobre as organizações de saúde. Por quê? Porque ela participa da divulgação de informações, de campanhas educativas, de notícias relacionadas aos serviços de saúde. Além disso, ela pode até interferir diretamente na imagem institucional. Hoje, uma informação negativa, né, veiculada na mídia pode rapidamente, assim, instantaneamente repercutir em redes sociais e impactar a reputação da organização. Por isso que a transparência, a ética e a comunicação são extremamente importantes, né, e deve ser realizada de forma responsável. A comunidade e a sociedade representa outro stakeholder essencial, porque todas as organizações devem atender às necessidades sociais da comunidade. Por isso, elas precisam compreender qual é o perfil epidemiológico da população, quais são as necessidades locais, quais são os determinantes sociais da sociedade e quais são as vulnerabilidades sociais. Quando a instituição ela desenvolve essas ações sociais, ela desenvolve campanhas educativas, programas preventivos, projetos comunitários, ela fortalece a sua responsabilidade social. Na lateral direita desse slide, nós observamos os benefícios da gestão, que estão adequadas aos stakeholders, que são melhoria da qualidade assistencial, humanização no atendimento, fortalecimento da ética e da transparência, sustentabilidade financeira, também ambiental e aumento da confiança social. Quando uma organização dialoga bem com os seus stakeholders, ela consegue desenvolver soluções mais eficientes e mais alinhadas às necessidades da sociedade. Então, compreendendo esse movimento dos stakeholders, né, a gente observa o quanto é importante para a gestão das organizações de saúde. Porque essas organizações, elas não pensam apenas nos resultados financeiros, não devem, né, pensar. Ela deve buscar gerar valor para toda a sociedade. Então, quanto melhor a organização gerencia esses stakeholders, maior será a sua capacidade de oferecer assistência de qualidade e fortalecer a sua responsabilidade social, promovendo cuidado humanizado, ética, sustentabilidade, segurança, inclusão e comprometimento social. Nesse momento da aula, nós vamos compreender, né, qual é a relação que existe entre humanização e responsabilidade social nas organizações de saúde. Então, quando a gente fala em humanização, nós estamos nos referindo à capacidade de colocar o ser humano no centro do cuidado, como a gente vê, por exemplo, aí na figura do slide. E aí a gente passa a reconhecer suas necessidades imediatas, necessidades físicas, emocionais, sociais e psicológicas. Já a responsabilidade social, quando a gente pensa nela, a gente pensa na representação do compromisso ético das instituições de saúde com a qualidade da assistência, com o bem-estar das pessoas e com o desenvolvimento da sociedade. Esses dois conceitos, humanização e responsabilidade social, caminham juntos, porque não existe responsabilidade social sem cuidado humanizado.
assim como não existe humanização sem ética, sem acolhimento e sem compromisso com a vida. Então, como eu já disse no centro da figura, né, do nosso slide, nós observamos um profissional acolhendo uma paciente, o paciente no centro da atenção do cuidado. Essa imagem ela representa a essência da humanização, né? Que é cuidar com empatia, respeitar com dignidade humana, é desenvolver ações de relações éticas e enxergar o paciente além da sua doença. É cuidar de pessoas e promover saúde com empatia, é ética e respeito. Isso significa que o cuidado da saúde vai além dos procedimentos éticos. Humanizar é ouvir, é acolher, é respeitar diferenças, é garantir segurança, é oferecer assistência integral. E tudo isso é permeado por ações, né, que vão direcionar o cuidado de uma maneira mais respeitosa, mais abrangente e mais humanizada. Vamos iniciar então pelo ponto principal, que é o acolhimento ao usuário. O acolhimento ele é um dos principais pilares da humanização na saúde. Acolher significa receber o paciente com atenção, com respeito, com escuta qualificada, com empatia e disponibilidade de cuidar, de doar-se. Um ambiente, quando ele é acolhedor, ele reduz muito fatores que podem prejudicar o cuidado, como, por exemplo, a ansiedade. Fortalece vínculos e melhora a experiência do paciente, né, durante o atendimento. Na prática mesmo, o acolhimento vai envolver a empatia. Envolve chamar, por exemplo, o paciente pelo próprio nome, envolve a explicação dos procedimentos, o respeito às limitações daquele paciente, o demonstrar interesse genuíno, o garantir um atendimento digno àquela pessoa. Então, quando a instituição ela promove esse acolhimento, ela demonstra uma faceta da responsabilidade social com as pessoas e com a comunidade. O outro ponto que a gente coloca aí como essencial é a questão da comunicação empática. Na saúde, o fato de comunicar-se bem é essencial para reduzir erros, para fortalecer a segurança do paciente, para melhorar a adesão ao tratamento, né? E até a criar uma confiança maior entre os profissionais e os usuários. Envolve para isso uma escuta ativa, uma linguagem clara, né? Respeito mútuo, sensibilidade emocional e a promoção de um diálogo mais humanizado. Muitas vezes, a forma como o profissional fala pode impactar diretamente o estado emocional do paciente, tanto positivamente quanto negativamente. Por isso que as organizações que são realmente socialmente responsáveis investem em relações humanas mais éticas e acolhedoras. Outro ponto em destaque no nosso slide é a questão da segurança do paciente. Humanizar também significa proteger. Então, não existe um cuidado humanizado sem segurança assistencial, não é? A segurança do paciente vai envolver a redução dos riscos, a prevenção dos erros, protocolos assistenciais, a higiene adequada, a identificação correta, a administração segura dos medicamentos, a qualidade nos processos de cuidado. Então, quando a instituição promove segurança, ela demonstra um compromisso ético e uma responsabilidade social com a vida humana. Outro ponto destacado é a valorização dos profissionais de saúde. Então, não é possível oferecer uma assistência humanizada se os trabalhadores estiverem sobrecarregados, se estiverem desmotivados, se estiverem adoecidos, eles não vão produzir. Valorizar os profissionais significa garantir a eles condições adequadas de trabalho, promover uma saúde ocupacional positiva, oferecer capacitação, estimular a educação permanente, reconhecer esforços e, acima de tudo, fortalecer o trabalho em equipe. As instituições que são socialmente responsáveis compreendem que cuidar desses profissionais também é cuidar dos pacientes. Então, percebam que a humanização ela não beneficia apenas o paciente, ela impacta todas as pessoas que estão nessa relação, nesse movimento de cuidado. Os profissionais, as famílias, a comunidade, a qualidade da assistência institucional, a reputação da organização, os resultados assistenciais.
por isso que a humanização é considerada uma importante estratégia de responsabilidade social nas organizações de saúde. A humanização e a responsabilidade sociais são elementos inseparáveis. As organizações de saúde, elas precisam compreender que o cuidado vai muito mais além do que tratar doenças. Significa receber o ser humano em sua totalidade, respeitando a sua multidimensionalidade. Então, quanto mais humanizada for a assistência, maior será o impacto positivo da organização na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Nesse slide, nós vamos trabalhar um pouquinho com os desafios da responsabilidade social nas organizações de saúde. Então, o que é que a gente vê nesse slide? No centro da figura, a gente observa profissionais da saúde, ao redor de um símbolo de proteção e cuidado. Essa imagem central representa que o principal objetivo da responsabilidade social é proteger vidas, é gerar impacto positivo na sociedade. A gente também observa uma frase central que diz: cuidar de pessoas, gerar valor social e transformar realidades. O que isso significa? Isso significa que as organizações de saúde, elas possuem um papel fundamentalmente importante, na promoção da saúde, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Promover saúde com responsabilidade social vai além de cumprir leis e normas, vai envolver compromisso ético, gestão eficiente e foco nas pessoas e na sociedade. Então, quais seriam os principais desafios? Primeiro, a sustentabilidade financeira. As organizações de saúde, elas precisam manter um equilíbrio econômico, certo? Para poder continuar funcionando e oferecendo serviço de qualidade. Para isso, ela precisa controlar custos, fazer uma gestão eficiente de recursos, reduzir desperdícios, fazer um investimento bom na infraestrutura e na aquisição das tecnologias e promover uma sustentabilidade institucional. Qual é o grande desafio? Equilibrar a viabilidade financeira sem comprometer a qualidade da assistência, a humanização e a segurança do paciente. É garantir recursos para inovar, investir e manter serviços de qualidade. Então, na saúde, a responsabilidade social também significa utilizar recursos de forma inteligente, de forma ética e eficiente. Um outro desafio seria o cumprimento legal e normativo. Por quê? As organizações de saúde, elas precisam atender exigências relacionadas a vários aspectos, como a vigilância sanitária, a questão da segurança do paciente, a ética profissional, a proteção dos dados sensíveis, a gestão ambiental e o direito dos usuários. O não cumprimento dessas normas pode gerar impactos muito fortes, que envolvem riscos assistenciais, problemas jurídicos de cunho jurídico, perda de credibilidade e danos à população. É por isso, então, que a responsabilidade social também significa atuar com legalidade, transparência e conformidade institucional. Outro desafio é a questão da gestão das pessoas, porque as instituições de saúde dependem diretamente do trabalho desses profissionais. Então, por isso que é fundamental investir nas pessoas, investir naqueles que produzem o trabalho em ato, valorizando equipes, promovendo ambientes saudáveis, reduzindo sobrecarga, incentivando a capacitação, garantindo uma saúde ocupacional positiva e fortalecendo relações éticas de trabalho. Profissionais que são valorizados, eles oferecem uma assistência mais segura, mais humanizada e mais eficiente. Eles se sentem motivados. Eles querem desenvolver habilidades e competências. Então, é importante cuidar desses trabalhadores. Isso é realmente uma importante ação de responsabilidade social. Um outro desafio é a questão da ética e da transparência. As organizações precisam agir com integridade ética em todas as decisões. Elas precisam lidar diariamente com vidas humanas, com as informações sensíveis, com decisões complexas, com gestão de recursos públicos e privados,
e por isso precisam atuar com muita cautela, com integridade, honestidade, respeito, transparência, responsabilidade. E a ética, dentro desse contexto, vai fortalecer a confiança da sociedade na instituição, garantindo, assim, maior fortalecimento, né, em relação à questão da transparência na gestão e na comunicação. O quinto ponto é a relação com a comunidade. As organizações de saúde, elas precisam compreender as necessidades sociais da população. Isso vai incluir o desenvolvimento de campanhas educativas, a promoção da prevenção, a redução das desigualdades, a ampliação do acesso aos serviços e o fortalecimento de ações comunitárias. Por quê? Porque uma instituição socialmente responsável não atua isoladamente, ela precisa estar diretamente ligada às necessidades locais. Ela participa da transformação social e do fortalecimento da qualidade da vida da comunidade. O sexto ponto é a sustentabilidade ambiental. É outro desafio importante da responsabilidade social. Os serviços de saúde, eles geram resíduos hospitalares, porque eles utilizam grande quantidade de recursos, né, que podem causar impactos ambientais significativos. Então, é preciso reduzir esses impactos, é preciso gerenciar esses resíduos da maneira correta. É preciso utilizar a energia de forma consciente, promover reciclagem, ou seja, adotar práticas sustentáveis. Hoje, a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental estão realmente diretamente relacionadas. Outro ponto é a questão da tecnologia e da inovação. As organizações precisam incorporar tecnologias, mas não podem perder a humanização, a ética, a segurança e a proteção dos dados. Precisa garantir a acessibilidade tecnológica, o uso da informação, a segurança digital e a proteção da privacidade dos pacientes. Ou seja, a inovação ela precisa servir às pessoas e não apenas aos processos. E o último ponto é a questão da equidade e o acesso. Muitas populações ainda enfrentam problemas com desigualdade no acesso, barreiras econômicas, vulnerabilidades sociais, dificuldades geográficas, questões de exclusão social. E a responsabilidade social ela vai exigir que as organizações promovam a inclusão, a acessibilidade, o atendimento humanizado e o cuidado sem discriminação. Então, é preciso garantir um atendimento humanizado, inclusivo e não discriminatório. Além disso, é necessário reduzir desigualdades no acesso aos serviços de saúde. A gente pode observar aí no slide, né, depois de toda a explicação, que na parte inferior a gente observa uma mensagem importante que diz: o desafio central é equilibrar a eficiência e resultados com empatia ética e responsabilidade social. Essa frase resume a essência da gestão em saúde atualmente. As instituições precisam alcançar resultados, mas não podem perder o foco principal, que é a pessoa humana. Portanto, os desafios da responsabilidade social nas organizações em saúde envolvem equilíbrio entre a eficiência, a sustentabilidade, a ética, a humanização, a inovação e o compromisso com a sociedade. Quanto melhor a organização conseguir integrar esses elementos, maior será a sua capacidade de gerar um impacto positivo na vida das pessoas. Então, superar todos esses desafios que a gente trouxe aqui nesse slide é justamente fortalecer o compromisso social das organizações com todos esses aspectos, provocando impacto positivo, né, na vida das pessoas. Então, a responsabilidade social nada mais é do que transformar propósito em ação e cuidado em valor para a sociedade. Chegamos ao último ponto da nossa aula hoje, que vai tratar sobre os indicadores e avaliação. Observa que aí no topo do slide a gente tem a seguinte ideia: medir para melhorar e gerar impacto. Essa frase ela resume a importância da avaliação nas instituições de saúde.
avaliar é essencial para garantir qualidade, transparência e responsabilidade social. Indicadores transformam dados em informações estratégicas para a tomada de decisões que promovam saúde, eficiência e impacto positivo para as pessoas e a sociedade. Então, avaliar, nesse contexto, ele não vai significar apenas produzir números ou relatórios, ele vai ter uma abrangência muito maior. Vai significar compreensão da realidade, identificação das necessidades, acompanhamento criterioso e direto dos resultados, promoção de melhorias. Além disso, vai promover a geração de um impacto positivo para pacientes, profissionais e sociedade. No centro superior do slide, a gente observa um ciclo de avaliação. Esse ciclo ele demonstra que a avaliação é um processo contínuo. O primeiro passo é definir objetivos e indicadores. Depois ocorre os passos sucessivamente, né? Coleta de dados, análise das informações, interpretação dos resultados, implementação da melhoria e a comunicação dos resultados finais. Ou seja, os indicadores eles vão precisar gerar ações concretas. Não basta apenas medir. É necessário utilizar as informações para melhorar os serviços de saúde. Do lado esquerdo do slide, a gente observa os tipos de indicadores. São 4 tipos de indicadores, onde o primeiro são os indicadores assistenciais. Esses indicadores, eles vão avaliar a qualidade e a segurança do cuidado prestado aos pacientes. Por exemplo, qual a taxa de infecção hospitalar? Qual o tempo médio de atendimento? Qual a taxa de reinternação? Qual é o índice de mortalidade? Qual é o índice? Quais são os números dos eventos adversos e quais são eles? Esses dados eles ajudam a identificar riscos e a melhorar a assistência. O segundo seria os indicadores de gestão. Eles avaliam a eficiência dos processos, a produtividade, o uso dos recursos, o desenvolvimento institucional e a sustentabilidade financeira, incluindo taxas de ocupação de leitos, custos por paciente, tempo de internação e produtividade das equipes. Esses indicadores eles vão ajudar os gestores a tomar as decisões mais estratégicas. E são decisões muitas vezes difíceis. Então, quando se mede, se tem um indicador próprio, é mais fácil identificar o problema e pensar estrategicamente como resolvê-los. Indicadores de pessoas. Outro grupo muito importante são os indicadores relacionados às pessoas e aos profissionais de saúde. Eles acompanham a satisfação do paciente, como é que está o absenteísmo, como é que anda a rotatividade, qual é a capacitação, como anda a saúde ocupacional e qual é o desenvolvimento profissional daquela organização. Então, instituições que são socialmente responsáveis vão compreender que cuidados profissionais vai impactar diretamente a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes. E, por fim, existem os indicadores sociais e ambientais. Eles avaliam o impacto social da organização, quais são as ações comunitárias que elas estão fazendo, como é que está se dando a sustentabilidade ambiental, como é que se dá o consumo dos recursos e a gestão dos resíduos. Hoje, a responsabilidade social e sustentabilidade, elas fazem parte dos processos de avaliação das organizações em saúde. Então, avaliar o impacto social e ambiental da organização torna-se essencial para que os gestores possam tomar as medidas mais importantes e tomar as decisões mais assertivas. No centro da figura, a gente observa os principais elementos que precisam ser avaliados, que são a segurança, a eficiência, a satisfação dos pacientes, o impacto social e a sustentabilidade. Percebam bem que a avaliação na saúde vai muito além dos números financeiros, envolve resultados humanos, sociais e assistenciais. Falando um pouquinho sobre a segurança e a eficiência. Elas representam um dos pilares da avaliação em saúde, onde as instituições precisam monitorar os erros assistenciais, os eventos adversos, os protocolos de segurança
e os riscos que estão relacionados ao cuidado. Já a eficiência está relacionada ao uso adequado dos recursos, que evita desperdícios e melhora processos. Outras características importantes a serem avaliadas são a satisfação e impacto social. Porque pacientes satisfeitos, eles tendem a confiar mais nos serviços, eles tendem a aderir melhor ao tratamento e eles tendem a desenvolver vínculos positivos com a instituição. E aí as organizações precisam avaliar o impacto social de suas ações na comunidade, para medir o grau de satisfação e de impacto social gerado. Na lateral direita do slide, a gente observa algumas boas práticas de avaliação, né? Entre elas, a gente destacou aí a definição de indicadores alinhados à missão institucional, a garantia da qualidade dos dados, a utilização de painéis de acompanhamento, a promoção da cultura de melhoria contínua daquela instituição e a comunicação dos resultados com ética e transparência, além do envolvimento direto das equipes e das lideranças. Ou seja, a avaliação vai precisar ser participativa e baseada em evidências. Já na parte inferior do slide, a gente observa uma mensagem que diz assim: indicadores não são apenas números. Isso tem um significado muito importante, porque os indicadores eles passam a representar pessoas, resultados e impactos sociais. Então, quando uma instituição reduz infecções, melhora o atendimento ou amplia o acesso aos seus serviços, ela está transformando vidas. Se os indicadores e a avaliação são ferramentas fundamentais para a gestão das organizações em saúde, elas vão permitir monitorar a qualidade, melhorar processos, fortalecer segurança, promover transparência e, além disso tudo, ainda ampliar o impacto social positivo para essas instituições. Então, a avaliação, ela torna-se essencial para construir serviços de saúde mais eficientes, mais humanos, mais sustentáveis e mais comprometidos com a sociedade. Então, essa figura, ela demonstra que os indicadores e os processos de avaliação são ferramentas fundamentais para fortalecer a responsabilidade social nas organizações. Essa responsabilidade, ela não acontece por meio de discurso institucional, muito pelo contrário, ela precisa ser muito bem monitorada, avaliada e transformada em resultados concretos para a sociedade. Por exemplo, quando uma instituição monitora taxas de infecção, ela está exercendo responsabilidade social ao proteger as vidas. Quando ela avalia, por exemplo, a satisfação dos pacientes e dos profissionais, ela vai fortalecer a humanização e a qualidade do cuidado. Quando ela acompanha indicadores ambientais, ela demonstra um compromisso muito sério com a sustentabilidade e com as gerações futuras. Quando ela monitora o acesso à equidade, ela vai contribuir para uma justiça social e para a inclusão. Então, avaliar não significa apenas medir desempenho financeiro, como pode-se imaginar. Na saúde, a avaliação vai considerar pessoas, comunidade, segurança, qualidade, bem-estar. O ciclo da avaliação reforça que a organização socialmente responsável precisa coletar esses dados, precisa analisar as informações, precisa implementar melhorias, precisa comunicar-se bem com os usuários para obter resultados, e comunicar, acima de tudo, esses resultados com ética e transparência. Então, os indicadores, eles funcionam como um instrumento de responsabilidade social também, porque ajudam a organização a identificar problemas, melhorar serviços e gerar impacto positivo na vida das pessoas e da comunidade. Avaliar é cuidar do presente para construir um futuro mais saudável, justo e sustentável. E é esse futuro que a gente quer proteger, para que as gerações futuras elas possam fazer uso daquilo que a gente cuida hoje. Então, a sustentabilidade e a responsabilidade social vem na busca por justamente proteger
esse futuro, essas gerações. E nós, como profissionais da área da saúde, nós, como futuros gestores, né, nós, como pessoas que compreendem esse universo, vamos estar trabalhando justamente com esse foco, né, esse foco que é tão fundamental. Então, eu espero que essa aula ela tenha trazido para vocês maiores esclarecimentos e tenha trazido para vocês pensamentos para que ações sejam realmente realizadas quando vocês estiverem lá na ponta no processo de trabalho. Então, eu agradeço a atenção e espero que vocês possam também ler o artigo que está disponibilizado, né, para melhor compreender alguns aspectos relacionados ao tema. Tenham todos um bom dia.